E se eu te dissesse que muitas pessoas frequentam igrejas, leem a Bíblia, falam de Deus, mas nunca nasceram de novo? Jesus afirmou algo tão sério que chega a assustar: se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Mas o que isso realmente significa? Hoje, você vai descobrir uma verdade que pode mudar completamente sua fé, sua forma de viver e até sua eternidade. Talvez você já tenha ouvido essa frase dezenas de vezes, talvez ache que já entende. Mas e se o significado real for muito mais profundo do que você imagina? Fica comigo até o final, porque o que Jesus quis dizer aqui não é religião, não é ritual, é transformação real. Seja muito bem-vindo ao Teologia Descomplicada, o canal onde a Bíblia é explicada de forma clara, profunda e sem complicação, para você entender a palavra de Deus do jeito que ela realmente é. Antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa o like, porque isso ajuda muito a espalhar esse conteúdo e levar a palavra a mais pessoas. Agora respira fundo, porque entender o que é nascer da água e do Espírito pode transformar tudo. Antes de começar, deixa eu te falar uma coisa importante. Se você quer entender a Bíblia de verdade, crescer espiritualmente e alcançar um nível de conhecimento que transforma vidas, o curso de teologia que deixei na descrição e no primeiro comentário fixado é o caminho certo. Ele vai te dar clareza, aprofundamento e direção, algo que poucas pessoas têm acesso. Não perde essa oportunidade. Essa frase de Jesus não foi dita por acaso. Ela surgiu em uma conversa profunda, tensa e reveladora, registrada em João capítulo 3. Ali, um homem chamado Nicodemos procura Jesus durante a noite. E isso já diz muita coisa. Nicodemos não era qualquer pessoa. Ele era fariseu, membro do Sinédrio, um dos maiores mestres da lei em Israel. Um homem religioso, respeitado, conhecedor das Escrituras, alguém que, aos olhos de todos, parecia estar no caminho certo. Mas mesmo com todo esse conhecimento, Nicodemos carrega uma dúvida profunda. E Jesus vai direto ao ponto, sem elogios e sem rodeios. Ele olha para um mestre de Israel e declara algo chocante. Em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Essa declaração desmonta completamente a lógica religiosa da época. Jesus está dizendo, em outras palavras, conhecimento bíblico, posição religiosa e tradição não são suficientes. E é nesse contexto que Jesus afirma algo ainda mais forte. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, Jesus não está falando com incrédulos, mas com um homem profundamente religioso, e mesmo assim, diz que algo ainda faltava. E é exatamente isso que vamos entender agora. Antes de entender o verdadeiro significado, precisamos corrigir alguns erros muito comuns. Porque ao longo do tempo, muita gente simplificou demais ou deturpou o que Jesus quis dizer. Quando Jesus fala em nascer da água, ele não está falando apenas do nascimento físico. Nicodemos até pensa assim e pergunta: como pode um homem nascer sendo velho? Mas Jesus deixa claro que não é disso que ele está tratando. Também não se trata apenas de religião, tradição ou rituais externos. Não é simplesmente cumprir regras, participar de cerimônias ou ter um histórico religioso. Se fosse assim, Nicodemos já estaria aprovado, e Jesus não teria dito que ele precisava nascer de novo. E atenção aqui, nascer da água não é um ato automático, nem algo que acontece só porque alguém frequenta a igreja ou foi criado no meio cristão. Jesus não está falando de aparência espiritual, mas de algo real e profundo. A verdade é dura, mas necessária. Você pode ter prática religiosa e ainda assim não ter passado pelo novo nascimento. Por isso, antes de avançarmos, guarde isso: Jesus não veio reformar pessoas religiosas, ele veio gerar pessoas transformadas. Agora sim, estamos prontos para entender o que significa nascer da água de verdade. Na Bíblia, a água nunca é apenas água. Ela sempre carrega um significado espiritual profundo. Desde o Antigo Testamento, a água aparece como símbolo de purificação, limpeza e restauração. Em Ezequiel capítulo 36, Deus faz uma promessa poderosa: aspergirei água pura sobre vocês, e ficarão purificados. Aqui, não se trata de água literal, mas de uma ação espiritual de Deus, limpando o interior do ser humano. O apóstolo Paulo reforça isso em Efésios 5, quando diz que Cristo purifica a igreja pela lavagem da água da palavra. Ou seja, nascer da água está diretamente ligado ao momento em que a palavra de Deus confronta, corrige, limpa e gera arrependimento verdadeiro. Nascer da água é quando a pessoa reconhece o pecado, abandona a velha vida e permite que Deus faça uma limpeza profunda, não só no comportamento, mas no coração. Não é sobre aparência externa. É sobre um interior transformado. É o início do rompimento com o velho homem. Nascer da água é permitir que Deus lave aquilo que ninguém vê.
E isso nos prepara para algo ainda maior. Porque limpeza sem vida não é suficiente. Por isso, Jesus não para na água. Ele aponta para o Espírito. Depois da limpeza, vem a vida. E é exatamente isso que Jesus quer revelar quando fala sobre nascer do Espírito. Não se trata de emoção momentânea, nem de experiência superficial, mas de um ato sobrenatural de Deus dentro do ser humano. Em João 3:6, Jesus afirma: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, aquilo que é humano gera apenas o que é humano. Só o Espírito Santo pode gerar vida espiritual. Nascer do Espírito é quando Deus implanta uma nova natureza dentro de nós. Não é melhorar o velho homem, é criar alguém novo. É quando desejos mudam, valores mudam e a direção da vida muda. O Espírito Santo passa a habitar no interior da pessoa, guiando, convencendo, fortalecendo e transformando. A fé deixa de ser apenas conhecimento e se torna relacionamento vivo com Deus. Jesus compara essa obra ao vento. O vento sopra onde quer. Você não vê, mas sente. Não controla, mas percebe os efeitos. Assim é o agir do Espírito Santo. Quem nasce do Espírito pode até falhar, mas nunca mais consegue viver como antes. E quando água e Espírito se encontram, o resultado não é religião, é vida nova. Jesus não separa aquilo que Deus uniu. Ele não diz água ou Espírito, mas água e Espírito. Porque o novo nascimento só acontece quando essas duas obras caminham juntas. A água representa a limpeza. O Espírito representa a vida. Uma sem a outra não é suficiente. Limpeza sem vida gera apenas moralismo. Vida sem limpeza gera confusão espiritual. Imagine um corpo perfeitamente limpo, mas sem fôlego de vida. Continua morto. Agora imagine vida sendo gerada em algo que nunca foi tratado. O resultado é desordem. Deus não faz nada pela metade. Quando alguém nasce da água e do Espírito, Deus remove o velho, purifica o coração, e ao mesmo tempo implanta o novo, dando uma nova natureza, novos desejos e uma nova direção. É por isso que o Evangelho não é sobre comportamento exterior, mas sobre transformação interior. A mudança visível é apenas o reflexo do que já aconteceu por dentro. Água lava. Espírito vivifica. Juntos, eles produzem uma vida completamente nova. E agora surge a pergunta inevitável: como isso se aplica à sua vida hoje? É exatamente isso que vamos ver a seguir. Agora, tudo isso precisa sair da teoria e chegar ao coração. Porque Jesus não falou sobre o novo nascimento apenas para Nicodemos, ele falou para todos nós. A grande pergunta não é se você é religioso, se conhece versículos ou se frequenta uma igreja. A pergunta é mais profunda: houve um dia em que sua vida foi realmente transformada por Deus? Talvez você já tenha passado por momentos emocionantes, decisões públicas ou até rituais religiosos. Mas nascer da água e do Espírito é perceber que algo mudou por dentro. Aquilo que antes não incomodava, agora pesa. O que antes parecia normal, agora é confrontado. Quando alguém nasce de novo, a fé deixa de ser obrigação e se torna desejo. A presença de Deus deixa de ser distante e passa a ser real. O pecado deixa de ser confortável e a vontade de agradar a Deus passa a dominar o coração. Isso não significa perfeição. Significa direção. Quem nasceu de novo ainda luta, mas não vive mais do mesmo jeito. Há uma nova sensibilidade espiritual, um novo olhar, um novo caminho. Deus não quer apenas mudar o que você faz. Ele quer mudar quem você é. E é por isso que entender o novo nascimento não é opcional, é essencial. Hoje você entendeu que nascer da água e do Espírito não é um detalhe da fé, é o fundamento dela. Sem o novo nascimento, a fé se torna apenas religião. Mas quando essa obra acontece, tudo muda, a forma de pensar, de viver e de se relacionar com Deus. Jesus deixou isso claro desde o início: não é sobre tradição, não é sobre aparência espiritual, não é sobre esforço humano. É sobre uma transformação profunda que começa no coração e se manifesta na vida. Talvez, enquanto você assistia, Deus tenha falado com você. Talvez você tenha percebido que conhece a palavra, mas nunca experimentou essa mudança interior. E se for esse o caso, saiba de algo: hoje pode ser o começo de uma nova vida. Quem nasce da água e do Espírito nunca mais vive do mesmo jeito. Se essa mensagem falou com você, deixe um comentário aqui embaixo dizendo o que mais te marcou. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas que também precisam ouvir essa verdade. E se esse conteúdo te edificou, deixa o like, se inscreve no canal Teologia Descomplicada e ativa o sininho. Aqui a palavra é simples, profunda e transformadora. E antes de você sair, presta atenção: se você realmente quer crescer no conhecimento da palavra e viver uma fé mais profunda e consciente, o curso de teologia que deixei na descrição e no primeiro comentário fixado é a sua oportunidade.
Com ele você avança de verdade, sem superficialidade. Acesse agora e dê o próximo passo na sua caminhada espiritual. Que Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo.